A menina que aparecia na estação. No inverno de 2004, algo estranho começou a acontecer em uma pequena estação de trem, quase esquecida na periferia, no norte do Japão. Era uma estação antiga, pequena, silenciosa, daquelas que ninguém usava depois das 10 da noite. Durante o dia, apenas alguns estudantes e trabalhadores passavam por ali. Mas depois que o último trem noturno partia, o lugar ficava praticamente abandonado. E foi exatamente ali que um vigia noturno chamado Wikishon começou a notar algo perturbador. O Wikishon trabalhava na estação havia quase 7 anos. Era um homem calmo, de 40 e poucos anos, conhecido por ser extremamente cético. Ele não acreditava em fantasma, nem em lendas, nem em nada sobrenatural, mas tudo mudou numa noite de fevereiro. Era por volta de 00:40 da madrugada. A neve caía lentamente sob os trilhos. Wikishon fazia sua ronda habitual pela plataforma quando viu algo estranho do outro lado da estação. Uma criança sentada sozinha em um banco, uma menina. Ela parecia ter uns 8 ou 9 anos. Usava um vestido claro e um casaco fino demais para o frio intenso daquela noite. Aquilo não fazia sentido. A estação já estava fechada. Não havia trem, não havia passageiros. Wikishon caminhou até ela. Ei, garota, onde estão seus pais? A menina não respondeu. Ela estava olhando fixamente para os trilhos. Então falou, mas sem virar o rosto. Você consegue me ouvir? Wikishon franziu a testa. Ouvir? Ouvir o quê? A menina respondeu. O som que vem de baixo. Wikishon sentiu um desconforto estranho. Debaixo da onde? A menina apontou lentamente para os trilhos, debaixo da estação. Quando Wikishon olhou para os trilhos por apenas um segundo e voltou para olhar para o banco, a menina não estava mais lá. Ela simplesmente desapareceu. Wikishon tentou convencer a si mesmo de que havia imaginado aquilo. Talvez fosse apenas uma criança que correu rapidamente para algum canto da estação. Mas 2 dias depois, ela apareceu novamente, exatamente no mesmo banco, na mesma posição, olhando para os trilhos. Wikishon sentiu um arrepio. Dessa vez ele se aproximou mais ainda da garota. Garota, espere! A menina virou lentamente o rosto e pela primeira vez ele viu o rosto dela. Era pálido, muito pálido. Havia algo estranho ali, algo que ele só percebeu depois. Ela perguntou, você também escuta? Escuta o quê? As pessoas andando lá embaixo. O Wikishon respondeu, não existe ninguém lá embaixo. Então ela disse algo que fez o sangue dele gelar. Existem muitas pessoas lá embaixo. Naquela mesma noite, enquanto fazia sua ronda, Wikishon começou a ouvir algo. Um som metálico, raspando, como se algo estivesse arrastando no concreto. Vinha debaixo dos trilhos. No começo ele pensou que fosse algum animal preso na área de manutenção, mas quando se aproximou da borda da plataforma, ele ouviu algo mais. Passos rápidos correndo debaixo da estação. Wikishon pegou a lanterna e iluminou os trilhos, mas nada. Mas o som continuava, como se alguém estivesse correndo logo abaixo dele. Perturbado, Wikishon decidiu perguntar aos trabalhadores mais antigos da ferrovia. Um deles era um mecânico aposentado, que havia trabalhado naquela estação há mais de 40 anos. Quando Wikishon mencionou a menina de branco, logo o homem ficou completamente pálido. Ela tinha cabelo preto comprido? Sim. E ficava olhando os trilhos? Wikishon assistiu? Sim. Então você viu ela? Quem? Então o cara falou, contou algo que poucos lembravam. Em 1979, um acidente terrível havia acontecido naquela estação. Uma menina
havia sido atingida por um trem noturno. O corpo foi encontrado dividido nos trilhos. O nome dela era Ayo. Ela tinha 9 anos, mas o detalhe mais estranho da história era outro. Testemunhos dizem que antes do acidente, Ayo estava conversando sozinha na plataforma, como se alguém estivesse ali com ela. Algumas semanas depois, Wickshon teve sua última experiência. Era outra madrugada silenciosa, nevava muito, e quando ele saiu para a plataforma, a menina estava lá novamente, mas dessa vez ele estava de pé nos trilhos. Wickshon gritou: "Sai daí!" Ela não se moveu. Ele correu até ela, mas quando chegou perto, ela virou lentamente o rosto e disse: "Eles estão vindo." "Quem?" "Os que correm no escuro." Então Wickshon ouviu algo que nunca esqueceu. Um som metálico, muito alto, como água arrastando no concreto, vindo debaixo da estação, cada vez mais perto, cada vez mais rápido. Wickshon iluminou os trilhos com a lanterna, e naquele momento ele jurou ter visto mãos, muitas mãos saindo da escuridão entre os trilhos. Tentou subir, e quando ele piscou, tudo havia desaparecido, a menina também. Wickshon pediu demissão 2 meses depois. Ele nunca voltou à estação, mas trabalhadores que assumiram o turno de madrugada disseram que às vezes, quando o último trem parte, uma menina ainda pode ser vista sentada no banco da plataforma, olhando os trilhos como se estivesse esperando alguém, ou algo assim. E em algumas noites muito silenciosas, algumas pessoas juram ouvir passos correndo debaixo da estação. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!